Que bom vê-lo aqui mais uma vez. Meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Como sempre digo no início dos vídeos, não deixe de se inscrever caso ainda não seja inscrito no canal, ative o sininho de notificações, assista até o fim os vídeos e, o mais importante, compartilhe com os amigos. Também tenho pedido para você não deixar de comentar no próprio canal, no link do vídeo que você assistiu, alguma coisa que você gostou, algum comentário que possa tornar o assunto mais interessante para os algoritmos do YouTube, para que pessoas que busquem produtos dessa natureza possam ser alcançadas também. Muito bem, nesta semana gostaria de refletir com você um pouquinho sobre fé. E o título da reflexão desta semana é A Recíproca é Verdadeira. Gostaria de levar você primeiro até Hebreus, no capítulo 11, para termos a definição de fé. Capítulo 11 do livro de Hebreus, eu vou ler aqui na minha Bíblia, os versos 1 e 2 primeiro. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora vamos ao verso 6, que é um verso muito importante para a nossa compreensão de fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Muito bem. Então, o livro de Hebreus começa nos dizendo que a fé é uma certeza de coisas que se esperam, algo que esperamos e que podemos ter certeza. E vai além, é a convicção de fatos que não podemos ver. Mas o mais importante dessa fala inicial sobre fé é que sem ela nós não podemos ou não conseguimos agradar a Deus. E eu não sei se você pensa assim, mas eu vejo que nas religiões, dentro das igrejas em especial, a maioria dos adoradores buscam constantemente agradar a Deus. Assim como um pai busca agradar um filho busca agradar um pai, um esposo agradar a esposa, nós religiosos temos a necessidade de tentar agradar a Deus. E embora a resposta seja simples, para agradar a Deus basta ter fé, é aí que muitas vezes muitos de nós ficamos em dificuldade. Como ter fé para agradar a Deus? Lembrando que, de acordo com a definição de Hebreus, fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Para continuarmos, é preciso lembrarmos do que, na prática, a gente acaba achando fé. Vou dar alguns exemplos para tentar ver se você está comigo no meu raciocínio. Se uma pessoa está desempregada, um irmão de igreja, um amigo, um conhecido, um familiar, e ele diz, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, é muito comum nós dizermos, vai lá, vai dar tudo certo, estarei orando por você, né? Vai com fé. Isso não é fé. Isso é desejo de boa sorte, é desejo de que tudo vá bem, porque outras pessoas estarão também fazendo esse mesmo exercício da entrevista de emprego, e um só vai levar, ou só o número de vagas existentes. Se você tem uma pessoa passando mal, internada, com uma doença grave no hospital, e você vai fazer orações, você vai se reunir com amigos, familiares, vamos orar com fé que vai dar tudo certo. Ok. Infelizmente, a oração da fé nesses dois exemplos simples aí que eu dei, do emprego e da doença, muitas vezes parece que não alcança os seus objetivos. Alguns saem curados, outros não, alguns conseguem um emprego, outros não. Como é que fica então a definição de fé quando as coisas não dão certo do jeito que a gente espera? A fé é a firme convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas
que se esperam, e sem ela é impossível agradar a Deus. O primeiro fato que eu gostaria de deixar definido na reflexão dessa semana é que é importantíssimo para a nossa salvação agradar a Deus. Logo, é importantíssimo para a nossa salvação ter fé. Nosso Salvador Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, comparou ter fé a um grão de mostarda. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda. Eu já tive essa oportunidade e é uma das sementes mais minúsculas que nós temos. Todas as sementes, no geral, são pequenas, mas o grãozinho de mostarda, ela é mínima. E, no entanto, uma vez colocado na terra, esta semente torna-se uma pequena árvore, um grande arbusto, como queiram. Então, nesta fala de Jesus, dizendo que a fé é como um grão de mostarda, quando Jesus diz, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. No meu entendimento, Jesus está querendo nos dizer que fé é uma questão de ter ou não ter. Porque se eu tenho fé do tamanho de uma semente de mostarda, eu posso fazer coisas maravilhosas. O porquê, então, de pedirmos que Deus nos aumente a fé? Qual a importância disso? Se é só uma questão de ter ou não ter. E eu insisto nisso. Fé é uma questão de ter ou não ter. Mais importante do que vê-la crescer é ter a certeza de que você tem, porque ela é como uma semente de mostarda. Para clarear um pouco essa história, eu gostaria de contar uma historinha que eu ouvi há algum tempo e eu achei ela na internet novamente e gostaria de repartir com você. É uma alegoria, só para a gente ampliar o conceito que eu estou querendo trazer para você nessa semana. O nome da historinha é Os Dons de Deus. Um dia um homem entrou numa loja e, estupefato, viu um anjo atrás do balcão. Maravilhado com aquela visão, ele perguntou, anjo, o que vendes? O anjo respondeu, todos os dons de Deus. Já pensou que maravilha? Uma loja vendendo todos os dons de Deus? Sonho de consumo, não é? O homem voltou a perguntar, e custam caro? E a resposta do anjo foi, não, é de graça. É só escolher. O homem todo feliz olhou para toda a loja e viu as jarras de vidro de fé, pacotes de sabedoria, caixas de felicidade. Não estava acreditando que ele poderia adquirir tudo aquilo. Então ele olha para o anjo e diz, por favor, embrulhe para mim muito amor de Deus, bastante felicidade, abundante perdão, amor ao próximo, paciência, tolerância, e foi citando todas as virtudes desejáveis, fé, e por aí vai. O anjo anotou o pedido e foi separar os produtos. Ao retornar, entregou-lhe vários pacotinhos, que cabiam todos na palma da mão do homem que havia feito o pedido. Espantado, ele então indagou, como pode você me dar apenas esses pacotinhos? Eu quero levar uma grande quantidade dos dons de Deus. Ao que o anjo então respondeu para aquele homem, querido amigo, na loja de Deus nós não vendemos frutos, apenas sementes. Eu sempre gostei desta história e, preparando o material dessa semana, reencontrei ela. E gostaria que você ficasse com essa frase final da alegoria que contei para vocês. Querido amigo, na loja de Deus nós não vendemos frutos, apenas sementes. E é aqui que está o problema nosso de desenvolver a nossa fé. Não é só uma questão de saber a definição. Não é só uma questão de frustrar-se ou não por estar conquistando coisas com a fé. Ah, eu orei e não aconteceu a cura. Ah, eu tenho me esforçado, isso e aquilo, outro. Vai muito além. Lembra que o próprio Senhor disse que nós precisamos ter fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Só que grãos, sementes, quando são plantadas, costumam desenvolver-se. E a pergunta então que eu faria para você é, onde é que temos plantado a semente da nossa fé? A Bíblia nos dá algumas dicas de como fazer para ter fé. Vamos até a palavra de Deus mais uma vez? Agora no livro de Romanos. Romanos, capítulo 10. Vamos ler dos versos 14 em diante. Romanos, capítulo 10, dos versos 14 em diante.
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, boas novas, o Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa palavra? E o verso que eu gostaria de chegar com você. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões nos dizem, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Começa a ficar um pouquinho mais claro para você o que é que precisamos fazer? E é legal que o que precisamos fazer tem dois lados, é uma moeda que tem dois lados. Nós precisamos pregar as boas novas. Lembra do apelo que o apóstolo Paulo relembra lá de Isaías? Quem é que vai acreditar se nós não tivermos quem vá pregar? Mas nós temos que ouvir a palavra. É por isso que eu coloquei o título da reflexão dessa semana, A Recíproca é Verdadeira. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve falando dos últimos dias, em Mateus, ele disse, porventura quando vier o Filho do Homem, achará amor na terra? O amor de todos ou de muitos esfriará? Nós poderíamos aplicar essa palavra, será que ele achará fé também na terra? E como é que eu faço para manter a minha fé existente? Como é que eu faço para que aquela sementinha de mostarda torne-se um grande arbusto, uma pequena árvore? O segredo está nos versos que acabamos de ler. A fé vem pelo ouvir, pelo pregar a palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para você neste momento é, o que temos ouvido? O que tem enchido nossas mentes, em especial nesta fase de pandemia, onde a gente está tendo mais tempo para reflexões, para momentos de introspecção, para momentos de relacionamento individual com Deus. Né? Os compromissos mais domésticos, mais internos, todos, num ou no outro grau, estão com mais tempo, ainda que não tenhamos deixado de trabalhar em nenhum instante. Você já não pode sair tanto quanto saía antes, logo você tem mais tempo na sua casa. E a pergunta então, ela insiste, o que é que temos ouvido? Nesses meses de pandemia, esse negócio começou em março, nós estamos fechando o mês de outubro, iniciando o mês de novembro. O que temos ouvido todo este tempo? Aí vem uma segunda pergunta e não menos importante. E aquilo que eu tenho ouvido, seja o que for, tem aumentado a minha fé em Deus? Ou não? A fé, esse objeto tão desejado, esta sementinha que precisa crescer, precisa ser ouvida da palavra de Deus. Ela não cresce de outro jeito. O único jeito de termos fé e de ela crescer em nós é ouvir a palavra do Senhor. E é aquilo que eu falei, ela é uma moeda de dois lados, claro. Eu posso ouvir e posso e devo pregar. E aí eu pego, aproveitando que neste mês comemoramos o Dia dos Professores, algo que os professores costumam falar muito, que é maravilhoso dar aula porque a gente aprende duas vezes. Eu já ouvi isso de muitos amigos, professores, minha esposa é professora, e é uma frase que a gente ouve muito dos professores, né? Que dar aula é maravilhoso porque você aprende duas vezes, você está sempre antenado, você está sempre conhecendo. Então são privilegiados aqueles que têm a oportunidade de falar da palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo com você agora é um privilégio. Por mais simples que seja a dinâmica de uma reflexão, por mais simples que seja a proposta de um vídeo, de um texto, de uma produção que a gente faça em cima da Bíblia,
eu acabo ganhando duas vezes, porque eu prego e também estou ouvindo essa mensagem. Mas ainda que você não tenha esta aptidão, esta capacidade, esse desejo no seu coração, ouvir, todos nós podemos fazer. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas lembre que eu propus como tema da reflexão dessa semana que a recíproca também é verdadeira. E qual seria a recíproca desse caso? Quando eu não ouço, quando eu esnobo a palavra do Senhor, quando eu a ignoro, quando eu deixo de dar atenção a ela, logo eu não tenho fé. E talvez seja por isso que muitas coisas estejam difíceis na minha vida espiritual, no meu jeito de levar os meus dias, as situações de trabalho, conflitos familiares, tantas outras questões. Não é uma opção. Para que a gente tenha fé, tem que ser ouvida a palavra do Senhor. Quando eu não ouço a palavra do Senhor, quando eu a desprezo, quando eu a ignoro, eu sofro. Eu vivo mais infeliz. E eu penso que ninguém quer isso. Como sempre, eu gosto de usar personagens bíblicos e alguma situação, alguma história da Bíblia, para tentar ilustrar as situações dos versos que propus para você. Então, até agora, eu trouxe para você a definição de fé de Hebreus 11, 1 e 2, e citamos também Hebreus 11, 6, onde nos mostra a importância não só de entender o que é fé, mas de entender que sem fé não dá para agradar a Deus. E fomos depois então para Romanos, capítulo 10, verso 17, e entendemos que precisamos ouvir mais a palavra de Deus para termos fé. E há um personagem da Bíblia que, no meu ponto de vista, não é à toa que o próprio capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo da galeria dos heróis da fé, a Bíblia o trata como o pai da fé, Abraão. E há uma situação lá em Gênesis, capítulo 18, que eu gostaria de compartilhar para você, para ilustrarmos a fé neste momento. Capítulo 18 começa com dois anjos aparecendo para o Senhor, aparecendo para Abraão, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Então, aqui em Rondônia, provavelmente seria alguma coisa entre meio-dia e 2 da tarde. Não sei como é o calor a pico aí na sua região, mas nesse horário mais ou menos então apareceu o Senhor e Abraão viu 3 homens e fez aquilo que ele sempre fazia. Foi um baita de um hospedeiro. Ele foi lá ser gentil, deu alimento, ofereceu água, fez o que Abraão fazia de melhor. Aí, na metade do capítulo 18, a hora que ele despediu o próprio Deus encarnado, e aí muitos entendem, e na teologia nós entendemos que é Jesus Cristo, o homem que ficou com Abraão. Lembra que eram 3 homens, se você ler o capítulo todo, o início do capítulo 18. E eu gostaria de ler com você do verso 16 em diante do capítulo 18 de Gênesis. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Eram 3 homens, 2 foram despedidos, estavam indo no sentido de Sodoma. E disse então o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus estava dizendo para os outros anjos, os homens, os outros anjos que estavam com ele: eu tenho que contar para Abraão o que eu vou fazer. E aí Deus conta que está mandando aqueles 2 homens aqueles 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E é um dos relatos que eu mais acho bacana na Bíblia, porque a gente vê por que Abraão é o pai da fé. Você consegue entender a definição de Hebreus 11, versos 1 e 2, no que Abraão fez quando recebe a notícia de que Sodoma e Gomorra serão destruídas. Ele tinha convicção, ele tinha certeza que mesmo ele não vendo, não sabendo de todas as coisas, não compreendendo, não entendendo tudo, ele tinha que interceder.
E aí começa. Se houver porventura 50 justos na cidade, 40, 30, 20, 10. Abraão chega a ser importuno, mas recebe da boca do próprio Deus dizendo: se tivesse esse número de pessoas, Abraão, por amor destas pessoas eu pouparia a cidade. E aí Abraão começa a ficar preocupado, porque Sodoma era onde o seu sobrinho Ló estava. E seu sobrinho Ló, não sei se você lembra, qual foi o motivo deles terem se separado. A Bíblia nos conta alguns capítulos anteriores, no livro de Gênesis, que Ló e Abraão cresceram tanto em bens materiais que os seus empregados estavam brigando. Eu não consigo imaginar que Ló tivesse poucos empregados. Você consegue entender o que aconteceu com Ló quando ele foi para Sodoma? A Bíblia não diz que Ló empobreceu. Eu acredito que Ló tinha muitas propriedades, muitos recursos materiais naquele momento. Logo, tinha muitos empregados. Mas ele acabou se envolvendo tanto com as coisas daquela comunidade, com o jeito daquele povo viver, que nem os seus empregados mais adoravam ao Senhor. Ló perdeu os seus empregados, Ló perdeu a sua família, Ló perdeu a sua esposa, virou estátua de sal, e não salvou as suas filhas do melhor jeito possível, porque elas não tinham a fé do seu tio Abraão. Mas o que eu gostaria de destacar é como Abraão exerceu fé, principalmente na hora que viu que Deus destruiria realmente Sodoma e Gomorra. Que os seus argumentos não foram suficientes. E é legal que, antes dos anjos partirem para Sodoma e Gomorra, foi anunciado uma vez mais que Sara teria um filho. Abraão já era bem velhinho. Estava com 99 anos nesse incidente. Sua mulher, 10 anos mais nova, estava com 89 anos. Ela riu quando ouviu o anjo do Senhor dizendo que no período de uma gravidez ela estaria com o filho dos braços. Quando eu retornar daqui a um ano, você estará com teu filho. O pai da fé, Abraão, se distingue da maioria de nós, porque ele exercia a sua fé de um jeito que nós temos dificuldade de exercer. Nós costumamos ser muito felizes ao exercer a nossa fé quando as coisas vão bem, quando tudo dá certo. Eu sempre achei maravilhoso o jeito de Abraão exercer a sua fé, porque ele nos dá uma aula de como exercer fé quando as coisas não vão bem. E são dois incidentes para mim que resumem isso que eu estou querendo dizer para você. Primeiro é este, que lemos alguns versos da Bíblia aqui no capítulo 18, quando Deus comunica para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele intercede, convicto, esperançoso, assim como nós fazemos as nossas orações num leito de hospital, assim como nós vamos atrás da vaga do emprego, assim como nós pedimos proteção por uma simples viagem, fazemos com convicção de que Deus estará nos protegendo. Mas quando não deu certo as suas apelações, quando Abraão ouviu da boca de Deus: por amor dos 10 eu pouparia toda a cidade, ele seguiu firme, acreditando e confiando que o melhor ainda estava por vir. O outro grande momento, e esse com certeza o mais conhecido, e dizem muitos teólogos e observadores, leitores da Bíblia, que é o motivo de Abraão ser considerado o pai da fé, é quando Deus pede o seu filho Isaque em sacrifício. E com muita dor no coração, ele não titubeia, ele vai lá e vai oferecer, porque... E é aqui que eu gostaria de fechar e destacar para encerrarmos a reflexão dessa semana. Se tem uma coisa que combina com fé, é obediência. Eu uso aqui na minha casa, com as minhas 3 filhas, uma frase desde quando tínhamos apenas a mais velha, e hoje temos 3 filhas.
4 anos depois vieram mais 2 moças para embelezar a nossa casa, nosso lar. A frase que eu uso com elas é: obedecer sempre é o melhor. E eu acredito nisso. Abraão mostrou que a obediência, mesmo num cenário difícil, sempre é a melhor opção. E muitos de nós talvez não tenhamos ou não estejamos desfrutando da fé como deveríamos, porque não somos capazes de obedecer em momentos de dificuldade. Eu não estou aqui para pregar que isso é fácil. Cada um sabe a luta que leva, as dificuldades que enfrenta, mas obedecer não é uma opção, é uma necessidade para aqueles que desejam realmente agradar a Deus com a sua fé. Mas lembre-se, conforme propus na reflexão dessa semana, o tema, a recíproca é verdadeira. Se você não escutar a palavra de Deus, esta fé vai minguar dentro de você. Ela não vai crescer. A sementinha de mostarda vai apodrecer, vai perder função. E aí nós perderemos a razão, o gosto, nossa vida espiritual será morta, infértil. E não é isso que Deus nos propõe. Lembra da ilustração, da alegoria da lojinha dos dons de Deus? Tudo no nosso relacionamento com Deus só vem em forma de semente. A nós cabe o desejo e a vontade de cultivar e ver as coisas crescerem. Que este é o meu desejo e a minha oração para você na reflexão dessa semana. Que possamos entender que a fé, ingrediente imprescindível na nossa caminhada, precisa crescer. E para ela crescer e acontecer na nossa vida, temos que ouvir mais da palavra de Deus. Não despreze, não deixe um momento, uma oportunidade sequer passar. Aqueles que buscam as coisas do alto terão todas as outras coisas acrescentadas, é a promessa da Bíblia. Vamos obedecer, vamos ser felizes, vamos viver de fé em fé, confiando naquele que prometeu restaurar todas as coisas, inclusive aquelas que em algum momento ele não pôde responder da maneira que desejávamos. Gostaria de orar com você ainda antes de nos despedirmos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela bênção da vida, muito obrigado por mais uma semana, muito obrigado por ter nos deixado este dom maravilhoso que chamamos de fé. Muitas vezes temos dificuldade de entender, muitas vezes não entendemos mesmo. Não conseguimos entender os seus propósitos, ainda que o Senhor os revele para nós, como revelou para Abraão muitas coisas. Mas, como precisamos de Ti para todas as coisas da nossa vida, pedimos que nos abençoe. Dá-nos mais fé, mas ajuda-nos a não fugirmos da Tua palavra, pois é ela que será o ingrediente que fará essa fé crescer. Capacita-nos para toda boa obra. Prepara-nos para o Teu reino, perdoa os nossos pecados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.